Ló é levado cativo. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra ele de noite, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou de ferir Quedorlaomer, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e ele lhe deu o dízimo de tudo. Junta os seus soldados e vai lá brigar para retomar a fazenda, as pessoas, tudo que era do seu amigo. E assim aconteceu, por diz a palavra, que também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. O que aconteceu? Escapou alguém de lá, veio, trouxe a notícia a Abrão, ele armou os seus criados, foram eles 318, e o perseguiu ao ponto de retomar tudo. Com essa vitória, ele traz o dízimo e entrega a Melquisedeque. Pronto, aqui está o texto básico para nossa meditação. Ou seja, o que é o dízimo hoje? O que era o dízimo antes? O dízimo aqui apareceu como um termo de gratidão, não era obrigatório. Simplesmente ele se sentiu grato e deu a Melquisedeque, que vamos dizer que fosse o Cristo no Velho Testamento, porque ele era sem genealogia. Nós não temos aqui o nascimento, o final da história. Simplesmente era um que apareceu como se fosse um anjo ou o próprio Deus. É importante, porém, observar que Abrão deu dízimo. Como? Voluntariamente. Não por imposição, norma religiosa ou qualquer outro tipo de voto ou promessa. Melquisedeque não pediu nem solicitou nada a Abrão, que entregou esse dízimo de bom grado. Uma observação: Abrão entregou o dízimo após uma vitória, não antes, mas depois da vitória. O processo é totalmente inverso àqueles que ensinam certos pastores hoje, segundo a entrega do dízimo é que garante a vitória. Se você não dá o dízimo, você não é vitorioso. Mas Abrão deu o dízimo no Velho Testamento após a vitória. Depois ele foi inserido na lei por Moisés. E depois vem Malaquias cobrando o dízimo. Era tudo certo, tinha sido inserido na lei. Até aí está tudo bem. Abrão não entregou o dízimo daquilo que era dele, mas dos despojos da guerra. Se essa prática pega hoje, meu irmão, cuidado, algum pastor pela aí, mandar tomar alguma coisa de alguém para trazer o dízimo para ele. É muita coisa ao contrário hoje. Abrão devolveu os outros 90% aos seus verdadeiros donos, não como o dízimo ensinado hoje nas igrejas, em que você entrega 10% e fica com os 90% restantes. Esse aí é o problema. Nenhum lugar da Bíblia vemos Abrão entregando o dízimo novamente. Quem pode afirmar que esta era uma prática constante? Outro argumento utilizado por aqueles que defendem o dízimo, alegando que ele é válido, o de que ele foi instituído antes da lei mosaica. Lembra-se, a circuncisão também foi instituída antes da lei, e ninguém ensina isto nas igrejas hoje, a circuncisão. Já que o dízimo
É necessário que fazer a circuncisão. E se fosse para fazer a circuncisão, meu irmão, era bom, não era? Eu acho que era maravilhoso. Pegar aí um machado, né, e começar a fazer a circuncisão desses cabas que ficam aí roubando o povo de Deus. Com machado logo, arrancar tudo logo. Esta é a história de um homem chamado Abrão, que ama e crê em um Deus sem imposição, sem coação, sem ameaças de maldição e sem superstições. Tem gente que até se levar uma topada, meu Deus do céu, isso é porque eu não dei o dízimo. Que maldição na vida da pessoa. Jesus veio para libertar, mas as pessoas continuam presas. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande diante de todos. É o que está escrito lá em Gênesis 15, versículo 1. Aí vem aquela história, e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, então o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Apareceu lá como gratidão, agora aqui aparece como um voto. Jacó, na passagem que nós acabamos de fazer a leitura, está fazendo um voto em resposta a uma visitação que recebeu de Deus, e recebeu em sonho. Neste sonho, Jacó viu uma escada alcançando o céu, com anjos subindo e descendo por ela. Deus estava em pé, acima, lá no topo da escada, e disse a Jacó: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. E estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Gênesis 28, 13 a 15. Jacó fez o voto de que daria dízimo a Deus, se Deus guardasse sua promessa. Novamente, em semelhança ao exemplo de Abraão, este dízimo foi voluntário. Se Jacó, de fato, começou a dizimar depois que Deus cumpriu a promessa, a Bíblia não mostra o registro. Outra vez, chamo a atenção do meu amigo que está nos ouvindo para o fato de que primeiro foi Deus, o Senhor, quem fez a promessa, sem pedir nada. E só depois Jacó fez o voto de dizimar, no versículo 20. Não havia o dízimo presumido como ensinam certas igrejas, em que você entrega a quantia que gostaria de ganhar. Que absurdo. Não tem isso, meu irmão. Preste atenção. De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo, disse o rapaz lá. Estes dois são os únicos exemplos dízimos encontrados no Velho Testamento, antes da lei, os de Abraão e Jacó. Ambos são exemplos de algo voluntário, nada obrigatório. E nenhum deles foi pedido por Deus, se lembre disso. Em nenhum dos personagens vemos o dízimo como uma prática habitual constante. Abrão deu o dízimo retirado dos despojos de uma vitória militar, uma única vez em sua vida, a um sacerdote de Deus. Se as evidências para obrigar crentes sobre o novo pacto, a nova aliança, o Novo Testamento, a dizimarem, apoiam apenas nestas duas passagens de Gênesis, que parece-me que se trata de um fundamento muitíssimo inseguro. Dízimo na lei mosaica aconteceu. O que ensina a Bíblia sobre o dízimo, sobre a lei mosaica? Nesta sessão, examinaremos todas as passagens que descrevem o dízimo sobre a lei nas Escrituras. Por exemplo, Levítico 27, 30. Também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores,
são do Senhor, santas são ao Senhor. Moisés agora insere o dízimo na lei. O dízimo está sendo devolvido ao Senhor, o dízimo será santo ao Senhor. Tudo bem claro, bem detalhado. O dízimo apareceu como gratidão, como voto lá no Velho Testamento, lá antes da lei, e agora na lei aparece inserido por Moisés em Levítico 27, 30 ao 33. O dízimo está inserido. Agora todo mundo tinha que dizimar. Pronto, está tudo explicado. O dízimo no Velho Testamento era obrigatório. E chegou ao ponto de Malaquias dizer que quem não dava o dízimo era um ladrão de Deus. Com maldições sois amaldiçoados, vocês que estão roubando a Deus. Te roubamos em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Quer dizer, o povo estavam roubando a Deus pela lei de Moisés, desde Levítico 27, 30, até Malaquias. Aí pronto, bem aí encerrou, acabou a questão. Agora vamos, nesse momento, observar, nesse intervalo, e o anjo diz, salve agraciada, o Senhor é contigo, e tu conceberás e darás à luz um filho, e seu nome será Jesus. Ah, Senhor, como é que eu vou conceber? Eu não tenho conhecimento de varão nenhum. Ele disse, a virtude do Altíssimo te cobrirás, e tu conceberás e darás à luz um filho, que seu nome será Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Nasceu Jesus, glória a Deus, a luz brilhou, aleluia. Veio Jesus, glória a Deus, Jesus nasceu, foi perseguido, Jesus foi aquele que andou aqui na terra como o maior perseguido de todos os homens. Desde o Isaías, o livro de Isaías mostra ali que ele era uma pessoa que a gente olhava para ele e não via nada que interessasse. Era igual qualquer um homem de serviço, um homem que não tinha nada como esse galã que a Igreja Católica criou, dos olhos azuis, de cabelos longos, branco, uma figura que até é impressionante, chama a atenção. De todos os homens era o mais bonito. E quando a Bíblia diz que a gente não via nele qualidade alguma que interessasse. Tudo o contrário. Mas tudo bem. Jesus nasceu, Jesus sofreu. Mateus, capítulo 10, versículo 8, ele diz na sua palavra uma coisa bem diferente. Porque ele, antes de se tornar conhecido entre os seus irmãos como alguém que veio para salvar, para curar, para operar maravilha e pôr o homem em liberdade, antes ele estava debaixo da autoridade da lei. Até porque a lei era de Cristo, era a lei de Deus do Velho Testamento. Mas agora ele mudou, porque ele tinha entregue essa lei através de Moisés. Agora vem ele como o único Deus verdadeiro que fez os céus, a terra, o mar e todas as coisas que neles há. Jesus Cristo se manifestou como o Filho de Deus que veio para trazer a liberdade, trazer a paz. Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Ele chega e aí fala uma palavra linda e maravilhosa, ao ponto de ensinar aos seus discípulos, conforme Mateus 10:8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Pronto, acabou com essa história da lei de Moisés. Lucas 16:16 ele acrescentou, a lei e os profetas duraram até João. Daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Pronto, acabou com essa história de dízimo. Mas não é o que parece. Não é o que nós vemos. Porque nós observamos que há muitos enganadores, há muitos roubando no nome de Deus, mentindo no nome do Senhor. Essa mentira é contada há 2000 anos. Irmãos, amigos que estão nos ouvindo. Há 2000 anos, o dízimo, a mentira contada, ainda hoje estão pregando. Porque quando Jesus exterminou, tirou o dízimo de circulação, dizendo, a lei e os profetas duraram até João, daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus, então foi exterminado essa questão da lei. A guarda do sábado, foi exterminada essa questão de dar dízimo,
de circuncisão e tantas outras coisas. Mas, no entanto, continuam com a mentira, enganando o povo. Por exemplo, nós vemos Jesus dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais o endro e o cominho, e não faz o mais importante da lei. E ele ainda disse: deveis fazer essas coisas, deveis pagar dízimo mesmo. Essa é a realidade. Jesus disse para quem? Ele estava sob lei de Moisés ainda, e também os fariseus, que a palavra fariseus, hipócrita, quer dizer mentiroso, fingido. Aí onde está o problema? O mentiroso tem que continuar pagando dízimo e recebendo dízimo. E qualquer um que está debaixo da lei de Moisés, ele tem que pagar dízimo mesmo. Viver sob a lei de Moisés é viver submisso a Moisés, a Malaquias e os profetas. Ou seja, é renunciar a Jesus. Você renuncia a Jesus. Porque Paulo chegou a falar e dizer: todos aqueles que se justificam pela lei de Moisés, aquela lei antiga, da graça têm caído e separado está de Cristo. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 4. Paulo falou isso. Você continua pagando dízimo? Continue, mas se lembre que você está separado de Cristo. Você está valorizando a velha lei e não está seguindo os passos de Jesus. No entanto, você diz que confessou Jesus, que ama Jesus, mas está muito longe da verdade do que nós estamos aqui falando. Abrão, outra passagem amplamente usada para defender o dízimo, é que nós observamos aqui em Gênesis capítulo 14. É impressionante, porém, observar que Abrão deu o dízimo. Deu como? Voluntariamente. Não por imposição, norma religiosa ou qualquer outro tipo de voto ou promessa. Melquisedeque não pediu, nem solicitou nada a Abrão, que entregou o dízimo de bom grado. E também Abrão entregou o dízimo após a vitória, não antes. Não é essa falsa promessa que você dá o dízimo e é abençoado. Você tem que ser fiel a Deus para ser abençoado. Isso é mentira, coisa diabólica. Toda mentira é do diabo, não tem nada a ver com Deus. Mesmo falando da palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra: tu creres que há um só Deus? Faz bem. Os demônios, quer dizer, os diabos também creem que estremecem, mas não obedecem. Abraão entregou o dízimo após a vitória, não antes. Naquela época, o processo é totalmente inverso àqueles que ensinam certos pastores aí falando, segundo a qual entrega do dízimo é que garante a vitória. Abraão não entregou o dízimo daquilo que era dele, mas dos despojos da guerra. Imagine você andar guerreando, matar alguém, depois saquear aquela pessoa e dar o dinheiro de dízimo. Será que Deus iria aceitar? Abraão devolveu os outros 90% aos seus verdadeiros donos. Não como em que você entrega 10% e fica com os 90%, os restantes. Meu irmão, amigo que está nos ouvindo, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu galardão será muito grande. Olha o caso de Jacó mais uma vez. Um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, então darei o dízimo. Irmãos, as promessas malignas de hoje desses pastores é que se você der o dízimo, você é abençoado. Quando naquela época eles davam porque queriam dar voluntariamente, mas Deus não estava exigindo nada e abençoava as pessoas. Outra vez chama a atenção para o fato de que, o primeiro, foi Deus quem fez a promessa sem pedir nada. E só depois Jacó fez o voto de dizer, no versículo 20, não havia o dízimo presumido, como ensina certas igrejas hoje, em que você entrega a quantia que gostaria de ganhar. Que absurdo, meu irmão. Dízimo na lei mosaica, ela aconteceu. Dízimo antes da lei, ele aconteceu. Agora eu pergunto, hoje, mais uma vez, lembro o que Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João. Acabou, meus irmãos, pelo amor de Deus. Mas os larápios da fé que estão aí, eles dão essa mensagem ao coração dos incautos, dos que não têm entendimento, e as pessoas com aquela alegria, aquele prazer de dizer eu vou servir a Deus. Tem um provérbio que diz: vá-se os anéis e fiquem os dedos. Eles dão tudo, se for possível. Por isso que tem muito pastor rico, ladrões,
que estão enricando em o nome de nosso Deus. Para eles está reservado o juízo final. O dízimo para hoje é uma maldição, é o que está escrito na palavra de Deus. Não temos que pagar nada. O Senhor Jesus disse é de graça. Se é de graça, você tem que levar a palavra gratuitamente. Aí vem aquelas questões. Pastor, mas a igreja precisa de dinheiro, o pregador precisa de se locomover, Não pode pregar? Não pregue. A igreja tem sim os seus recursos. Não somos infiéis a Deus. Nós sempre estamos dando nossas ofertas conforme proposto no coração e a nossa condição que o próprio Deus nos dá. Jesus Cristo mesmo recebeu oferta. Não tem um registro da Bíblia, no Novo Testamento, onde Jesus Cristo e seus discípulos recebessem dízimo. Se tivesse, era necessário que nesse momento você que está nos ouvindo, que é pastor, que diz que é pastor, criasse um pouquinho de entendimento e de vergonha, desculpa a expressão, e pudesse ligar para mim aqui, 99886305. Está aqui, pastor, Jesus cobrando dízimo, recebendo dízimo, está aqui os discípulos. Não tem, meu irmão, nem padre, nem papa, nem bispo, arcebispo, nem pastor, ou sumo pastor, seja lá quem for esse tipo de coisa. Nenhum deles provam biblicamente que Jesus recebeu dízimo e jamais os de seus discípulos. Pelo contrário, Paulo manda pregar a palavra gratuitamente, Jesus manda pregar gratuitamente, Jesus recebeu oferta para a manutenção diária da sua vida. Paulo diz que cada um contribua segundo propôs no coração, não por necessidade ou com tristeza. Era necessário que a pessoa contribua alegremente, de coração, voluntariamente. É o que está escrito na palavra do Senhor. Porque em 2 Coríntios 9:7 diz que cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Os cristãos de hoje também tivessem a liberdade daqueles que serviam ao Senhor no passado. Não haveria necessidade de tantos apelos e tanta ameaça em nome de Deus, como muitos estão fazendo. Muitos tinham mais discernimento da graça, mesmo vivendo no tempo da lei. Ou aqueles que viviam hoje na aliança da graça. Quer dizer, as pessoas davam mesmo, não tinha conversa não. Mas hoje, você está na congregação, dificilmente uma pessoa tem o prazer de estar contribuindo com a obra de Deus, porque está generalizado. Então é necessário você conhecer uma igreja, um local, uma congregação, onde prega a verdade, onde o nome do Senhor é exaltado, onde o nome do Senhor é pregado como está escrito na palavra de Deus. Caso contrário, deixa essa congregação de mão, irmão. Paulo diz que aquele que não trabalha, é bom que não coma. Paulo diz para o que era necessário à vida dele, as suas mãos lhe serviram, ele trabalhava. Ele não cobrou dízimo de ninguém, nem recebeu dízimo de ninguém para sobreviver. Mas a palavra é, para pregar tem que ter condição, tem que ter dízimo, isso é normal, dar o dízimo. Normal? Normal, como também muitos acham que é normal, você sair da sua casa para ir adorar a imagem de escultura, porque diz que parecem, imitam as coisas de Deus. Nada, a Bíblia diz que é maldição. A imagem de escultura de seus deuses queimarás a fogo, Deuteronômio, capítulo 7, 25. Queime no fogo, até a prata e o ouro que está sobre ela, tire, isso aí é abominável diante de Deus. Não meta dentro da sua casa, porque isso é maldição. É chamar os demônios para dentro da sua casa. O dízimo também, a guarda do sábado. Mas não tem igreja aí dizendo, se não guardar o sábado também, o homem não pode morar no céu, não pode chegar nem perto de Deus, porque ele é desobediente. Meu irmão, guardar sábado, observemos que Jesus Cristo, ele curava dia de sábado, chamou para si os seus discípulos e o povo. Alguém com a mão ressecada, traz aqui para o meio do povo, estende a tua mão agora. Naquele momento todo mundo ficou olhando para ele, querendo apedrejar, matá-lo. Mas Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu também. O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. E aí nós encontramos que o nosso sábado, resumindo, é Cristo. Nós guardamos ele todos os dias, não é apenas um dia de sábado. Isso é coisa da lei de Moisés. Quando Jesus disse a lei e os profetas duraram até João, acabou. Daqui para frente você emprega força para entrar no reino dos céus. A situação, meu irmão, é que há muita controvérsia, há muita falta de entendimento, muita falta de respeito a Deus, muitas pessoas que não usam a sua faculdade mental para estabelecer a lei de Deus, simplesmente com o pensamento de estabelecer o dinheiro que alguém tem no seu bolso. É metendo a mão no bolso de alguém
que aí estão fazendo esse tipo de coisa. Se tirar o dízimo dessas igrejas aí, que dizem que são igreja, não fica ninguém. Não fica pastor, acaba com a igreja. Disseram agora há poucos tempos que iriam cobrar imposto de igreja. Já iriam saber quanto renderia a igreja, teriam que pagar seus impostos e teriam que pagar tudo que fosse necessário e ficariam mais suprimidos, e aí sim, eles iriam pensar melhor se ficaria ou não nessa prática de roubo. Mas quem ia sofrer? O povo iria sofrer, porque tem gente aí que paga o dízimo chorando, como eu fui enganado no começo da minha fé. Eu saía com o dinheiro no bolso e entregava alegre, chorando, dizendo que estava sendo fiel a Deus. Quando o Senhor Jesus pergunta: onde está escrito que eu mandei pagar dízimo? No Novo Testamento, meu irmão, você que está nos ouvindo, onde é que está escrito? Eu tenho que pagar o dízimo porque eu sou fiel a Deus. Quem está te cobrando? O pastor da igreja. O pastor com X. Porque o nosso sumo pastor Jesus Cristo não manda nada disso, não está cobrando nada de ninguém. Mas o homem continua aquela perversidade, achando que vai pagar a salvação dele, achando que dando 10%, está sendo fiel a Deus e está sendo ele amigo de Deus. Quando a palavra de Deus diz que você está se tornando inimigo da graça, tem caído e separado de estar de Cristo, Paulo falou em Gálatas 5:4. Pelo amor de Deus, deixe de ser inimigo de Deus, deixe de ser inimigo dos céus, procure se converter. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se converta, meu irmão, aceite a Jesus de coração, largue de ser tonto, uma pessoa destonteada, pagando dízimo para ladrão. Não existe isso hoje, pelo amor de Deus. Aceite a Jesus de verdade e seja uma pessoa abençoada para morar no céu. Jesus não quer nada seu. Simplesmente você vai ajudar com a sua oferta no trabalho, para a manutenção da casa de Deus, para ajudar os necessitados, aqueles que estiverem doentes, alguma coisa que for necessária na casa. E até muito pouco a gente usa isso, porque as condições são mínimas. É para ajudar, não é para o pastor encher os bolsos e andar aí de carro novo, querendo aparecer, dizendo que é importante. Aí onde está o problema? Deveria ter mais amor. A Bíblia mostra os 2 maiores mandamentos de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. O outro, amar o próximo como a si mesmo. Como é que você está amando o próximo desse jeito, roubando? Pelo amor de Deus, já chega. Irmão, amigo, amar o próximo é falar a verdade. Essa expressão, essa forma que eu falo aqui, alguns dizem: o pastor está zangado. Eu não tenho nada de zango com ninguém, não. É porque eu tenho que falar a verdade. É a forma de eu falar a verdade. É o que está escrito na Bíblia. Imagine a indignação de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz por você, pagou todo o seu pecado na cruz. E agora você fica pagando com dinheiro. Como é que você vai para o céu desse jeito? A salvação não é comprada com dinheiro. A salvação foi comprada com o sangue de Cristo. Então é melhor você ir na funerária e pagar um caixão para você, para a sua família, quando você morrer, do que você estar dando 10% para esses larápios aí, tá bom? Então, meu irmão, vamos ficar por aqui. E eu fico grato pela sua escuta, para que nós continuemos livres desses tipos de doutrinas heréticas que aí tem nesse mundo inteiro. Que Deus tenha compaixão, em o nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, eu te peço que o Senhor venha abençoar poderosamente a todos aqueles que nos ouviram, e tua graça seja derramada em cada coração. Abençoa, Senhor, dá a liberdade a esse povo, liberta eles, meu Pai. Senhor, em o nome de Jesus te peço, Pai. Em o nome de Jesus, eu te agradeço desde agora e para todo sempre. Você que ora, diga amém, e tenha um bom dia na paz do Senhor.